vem o Cancelados. Sim. Aí vem o Cancelados, que eu também acompanho, também sou fã do Ale Oliveira, te acompanhei por muito tempo lá. Eu acompanho o Cancelados. Então, o Ale fazia o estádio comigo. Ah, ok. O Ale fazia o estádio comigo. Quando eu entrei, o Ale também tinha entrado recentemente. Ele e o Rude tinham entrado mais ou menos recentemente. Quando eu entrei, o Rude já tinha até saído. Aí eu virei amigo do Ale lá no estádio. Viremos brother, porque é lixo, né? Lixo, o Ale também é louco. Lixo se junta com lixo, né? Não sei bem como é. Aí beleza, viramos parceiro ali. Aí quando eu saí em 2020 do estádio, na pandemia. Aí o Ale saiu um tempinho depois. Mas antes de sair do estádio, ele saiu da TV. Ele saiu do esporte interativo, da TNT, né? Isso. Já tinha fusão. Que era Canais Turner, né? Exato, no caso. Turner. E aí, quando ele saiu do Canais Turner, ele fazia o estádio ainda. Mas aí ele falou, cara, eu vou reativar o meu YouTube. E aí ele começou a fazer o Cancelados, que é um programa que ia, na época, acho que era meio-dia o programa, meio-dia e meia. Que era ele, o Rica e o Pilhado. Exato. Ele e o Rica Perrone, que é outro gênio, e o Pilhado, que é outro Rica gênio também. Espetacular, né, cara? O Pilhado, assim, você pode discordar de 100% do que ele fala, mas que ele sabe fazer o negócio, ele sabe fazer. Ele eu, por exemplo, eu discordo de grande parte do que ele fala, mas ele faz o negócio de um jeito... Ele sabe viralizar, ele O sabe. Pilhado sabe viralizar. Sabe. E o Rica, meu, é um gênio, texto o Rica tem um texto ferrado, ele é muito baita jornalista. E ele é muito bom, muito coerente. Muito, eu acho. Você pode discordar também, mas ele é muito coerente. Tem uma linha de condução que chama, impressiona. Eu gosto muito do Rica, o Rica eu também gosto. Bom. E é um cara gente boa, meu. Ele é serião, assim... Muitos amigos e eu gosto de pegar referência com pessoas que conhecem não só a sua relação com ele, mas sabe, sim, tá, e o Rica assim é isso, cara. Você dificilmente você vai achar alguém falando mal do cara, ou falando que ele foi traíra, você falando que ele foi, porque ele é aquilo lá, se ele precisar falar, ele vai te falar e tal. Eu admiro isso nas pessoas. Eu tive pouca interação com ele, mas e aí, resumindo, aí o Ale começou a fazer o Cancelados com os dois, eram uns 3. Eu não lembro exatamente quem saiu primeiro, eu acredito que o Pilhado saiu por conta da Jovem Pan. É isso, acho que o Pilhado saiu por conta da Jovem Pan, ou o Rica saiu primeiro, não sei, meu. Cara, eu acho que foi o Rica começou a faltar um pouco. O Rica o Rica tinha alguns compromissos ali. Ele cansa também. Exato. Isso, ele cansa. O Rica não dá muita continuidade. O Rica não ficou com o Thiago Leifert, vai ficar com o Ale, com o Pilhado. Exato. Ele sozinho ele vai bem. Eu acho que foi o Rica primeiro que saiu. Acho que pode ser. E depois aí o Pilhado saiu por conta da Jovem Pan. E aí o Ale foi alterando ali, foi pegando, não lembro, na época acho que pegou o Baran e começou a chamar gente para participar esporadicamente e me chamou. Então eu tinha um outro dia que eu participava do Cancelado. Tipo, eu lembro até o Di Lopes era de quarta-feira, eu era de terça, não lembro exatamente. Só que é a mesma coisa, eu fui indo... Tinha o Baran, né? Baran morando no Rio, depois ele mudou para Portugal e continuou. Aí... Só que da mesma forma, por a gente ter uma interatividade, uma interação muito boa, eu e o Ale, a gente se conhecer então a gente tinha uma química muito boa. E aí a gente, O Ale é louco mesmo, como ele parece no ar, ou nos bastidores era mais controlado? Nos bastidores, ele é um pouquinho pior do que no ar. Mas assim, aí o Cancelados também era um horário péssimo pra mim. Porque assim, o Cancelados era meio-dia. Aí... O Ale, eu não lembro exatamente, o Ale arrumou alguma coisa, acho que ele foi pra Minas, foi pra Itatiaia. O Ale teve os Donos da Bola, né? Isso, na Band. E aí ele adiantou o horário do Cancelados pras 10h30 da manhã. Perfeito, foi isso. É isso aí. E aí, menos pior pra mim, porque meio-dia pra quem trabalha em restaurante é muito pior, mas aí foi 10h30. E aí um dia do nada o Ale falou assim, você já percebeu que agora você participa todo dia, né? Falei, não tô sabendo, meu. Não, agora você é todo dia, isso aqui. Falei, tá bom. Porque eu gostava de fazer mesmo. Eu gosto dessa interação. E é isso. O Cancelados era 1 hora por dia. Era 1 horinha falando besteira e dando risada. Às vezes não falava uma palavra de futebol no programa. Caramba. Entrava lá, tinha uma pauta, teoricamente, que nunca foi respeitada. E a gente, não existia reunião prévia. Abria o programa no ar, todo mundo lá saía falando. Ô, chefe, tua saída foi algo que ficou aquela dúvida pra galera, né? Porque você era um cara que, praticamente estava todos os dias ali no Cancelados. Tava todos os dias. Você praticamente liderava ali, né? Fazia esse papel de liderar ali, soltar a bola para cada um dos participantes, ler os superchats, que era algo importante, né? Que é a marca do canal, os superchats. E de repente você parou de aparecer. Teve algum problema com a Ale Oliveira? Por qual motivo você acabou saindo? Eu entrei com ele ali no Cancelados, se não estiver falando besteira, 2020 ou final de 2020, acredito.
E aí fui aumentando minhas participações. E aí, depois de um tempo, eram todos os dias. E realmente, todos os dias, 1 hora e tal. E eu e o Ale também, a gente tinha outros projetos juntos. Tinha o Inimigos da Balança, que era o programa que eu e ele fazíamos, que era no domingo, que era entrevista, ou eu preparando um prato e ele participando ali. Começou assim, depois virou entrevista, a gente chamava alguém, eu preparava um prato e tal. E já durou todo esse tempo, inclusive ainda existe. E depois a gente inventou o Fat Vôlei. Que é o campeonato de futebol só pra gordo. Que era muito bacana. É maravilhoso. Teve quantas edições? A última foi em São Paulo, teve Minas, A última foi em São Paulo, mas teve bastante, cara. Nossa, nesse último ano, 2024, teve 4. Teve 4, né? Mas teve ano que teve 5, 6, deve ter dado umas, que eu percebi, umas 10, 12. E por incrível que pareça, você era a dupla do Ale Oliveira. Eu e ele. E a gente mexia mais ou menos na tabela pra gente chegar pelo menos na semifinal. A gente fazia uns esqueminhos ali. Você jogava bem. Mas o lance nunca foi ganhar. O lance era realmente, a ideia era inserir a galera fora de forma num campeonato pra brincar, pra dar risada. E que tipo, a parceria era... Você pagava a inscrição, você ganhava um uniforme grande, porque normalmente você participa de campeonatos, os uniformes ficam tudo colado. No banco de reserva, você ia beber, era chopp. Você queria um carboidrato, o cara te trazia um hambúrguer. Você queria proteína, era um torresmo. Então, assim, era isso. Campeonato, é festa, resenha e um pura. No final, depois samba com churrasco. Então, assim, era sucesso por conta disso. Ninguém ligava pro campeonato. O campeonato era uma desculpa pra você passar um dia bebendo e falando besteira e tal. Bom, aí 2024 a gente fez normal, só que, cara, eu comecei a pesar a minha vida em geral, assim, pessoal, né, cara? Porque, assim, era uma coisa maçante, cansativa, todos os dias, das 10h30 às 11h30 da manhã. Na verdade, das 10h30 às 11h30 no ar, mas aí você tem que... X tempo antes, um pouquinho tempo depois. Aí, toda a questão, eu tenho 3 filhos, aí tem tarefas de manhã com as crianças, aí também tem restaurante logo na sequência. Era um horário muito importante ali pra mim, de estar no restaurante, resolvendo algumas questões e tal. E aí, eu tava mais ou menos imaginando dar um tempo, diminuir alguma... Eu tinha colocado como resolução diminuir um tempo em alguma coisa. Fosse no restaurante, fosse no trabalho de consultoria ou no YouTube, eu tinha que diminuir alguma coisa, porque eu precisava passar mais tempo em casa, ficar mais tempo com meus filhos. Que acompanha, chefe, deu a impressão que teve algum problema. O Duda Garbi recebeu o Ale Oliveira recentemente e falou que, ele manda mensagem pra você não responde e tal. O Ale é um cara difícil no dia a dia? Teve também essa questão de desgaste na relação? Que o Ale é um cara difícil, nem ele nega, porque ele sabe disso. Assim, as relações profissionais dele dizem. Várias vezes ele já... É um cara espetacular, sou fã do Ale. Hein? Não, eu não me canso de falar. O Ale é um cara muito legal, um cara, pra você tomar pra você chamar ele pra um churrasco, pra você encontrar ele num lugar e passar o dia com ele, vai passar o dia rindo, vai passar o dia trocando ideia, e é um cara maravilhoso. Só que ele não é fácil. E ele já cansou de falar várias vezes que eu era uma das poucas pessoas que aguentava ele. E eu não considerava aguentava ele. A gente é amigo, a gente... né? Eu entendia o lado dele, relevava muitas coisas, provavelmente ele relevava muitas coisas, porque também todo mundo tem defeito. Só que ele me cobrou no final do ano um imediatismo de resposta ou de uma definição que eu não tinha. E aí, nesse momento... foi a melhor coisa, assim. Então, já que precisa ser imediatamente, então é melhor eu não continuar e você segue normal. Sobre continuar o projeto, ele tava te cobrando uma resposta de você. Mais ou menos isso. Aí eu falei, cara, tá tudo bem, eu jamais vou esperar que você tenha que tomar uma atitude. Não, cara, tá tudo certo. A atitude que você quiser tomar, o projeto é seu, assim. Não é que ele falou assim, então sai. Não, mas a gente ficou conversando e aí ele precisava de um imediatismo ali que eu não tinha. Eu falei, tá tudo certo. Vai até ser bom. Eu falei, tá um desgaste. Pô, a gente já não tinha mais aquela relação amistosa, carinhosa que a gente já teve durante muito tempo. Porque eu acho que é um desgaste natural. Assim, sabe? Você me fala, teve algum motivo específico? Cara,
Deve ter uma lista de motivos durante X anos que eu não gostava nele e que ele não gostava de mim. Então, assim, para uma pessoa, tem pessoa que estoura e resolve na hora, tem pessoa que vai acumulando e de uma hora para outra fala assim, agora transbordou o copo. Não sei o que é pior. Não sei se é melhor você estourar e tentar resolver na hora, ou se é melhor ir acumulando e uma hora falar assim, agora pra mim já não dá mais e tal. Então, assim, cara, pra mim tá 100% de boa. Torço, apoio todos os projetos que o Ale tiver. Continua o Fat Vôlei, vai rolar agora em maio em BH. Continua Inimigos da Balança, que agora é só ele. Não é mais Inimigos da Balança, porque ele é magro. Tá magro. Olha, ele tá magro, hein, então cara? não chama mais Inimigo da Balança, mas continua chamando. E o Cancelados continua. Quando eu saí, eu falei assim, cara, o Cancelados vai continuar e vai melhorar. Porque, já saiu o Perrone, já saiu o Rica, já saiu o Baran, não vou ser eu saindo que vai piorar. Aí o Marcão, vou falar, caiu. Ah, mas é um gosto pessoal seu. Caiu, é um gosto pessoal, tá tudo bem. Você tirava de letra ali, você era muito... Não, eu gostava muito de fazer. Eu falo como fã. Não, sim, mas eu gosto... Que eu acompanho o Cancelados também, desde o Rica, porra, eu gosto do Ale, mas a tua participação era fundamental. Eu gostava muito de fazer. Por isso que eu lutei muito tempo contra os problemas que ele me trazia, não tô falando pessoais assim, mas profissionais, né? Porque era um tempo importante na minha profissão que eu fazia questão de estar ali. Então eu lutei durante muito tempo em continuar ali, mas... Cara, sou muito grato, sim, adorei fazer. Até hoje tenho contato com praticamente todo mundo. Com a Ale, cara, a gente falou no ano novo, depois não se falou mais, mas, pô, me mandou mensagem, respondi, tá tudo certo. Assim, responde a mensagem do Ale, pô. Tá respondido, você pode olhar no celular, a última mensagem que ele me mandou tá respondida, não tem nada aqui, pô. Ô, chefe,